Apontar um telescópio para qualquer região do céu é uma certeza que você encontrará objetos exóticos, galáxias distorcidas, nuvens de gás medindo centenas de anos-luz, além de estrelas exóticas. Mas perdido a 650 anos-luz de distância, existe um enorme olho que foi flagrado por câmeras e telescópios poderosos. Além de ser uma formação cósmica intrigante, essa é uma forma de vermos como nosso Sol será daqui a alguns bilhões de anos. No vídeo de hoje vamos viajar até lá para conhecer o olho no espaço profundo. As nebulosas espalhadas por toda a galáxia são alguns dos objetos mais fascinantes do universo. Essas imensas nuvens de gás e poeira cósmica capturam nossa imaginação, especialmente pelas imagens deslumbrantes que recebemos de telescópios na Terra ou em órbita no espaço. Elas são frequentemente associadas a um brilho intenso e cores vivas, elementos que surgem a partir de processos estelares envolvendo a vida e morte de estrelas. Mas o que muitas vezes não percebemos é que as nebulosas não são apenas esteticamente magníficas, mas também peças fundamentais da dinâmica do cosmos. De maneira geral, uma nebulosa é composta de gás e poeira dispersos no espaço entre as estrelas, mas essas estruturas têm particularidades que permitem classificá-las em 4 grandes grupos principais: nebulosas de emissão, reflexão, planetárias e escuras. Uma dessas categorias possui suas próprias características, determinadas pela forma como a luz influencia nas vastas nuvens. Elas variam de grandes berçários estelares até regiões que parecem engolir a luz. As grandes nebulosas de emissão, por exemplo, são verdadeiros viveiros de estrelas. Elas brilham com intensidade porque em seu interior residem estrelas jovens e extremamente quentes, que emitem radiação capaz de ionizar átomos de hidrogênio, hélio e outros elementos presentes ali. Esse processo de ionização faz com que essas nuvens liberem energia na forma de luz visível, frequentemente em tons avermelhados, que é uma assinatura do hidrogênio ionizado. É nas nebulosas de emissão que vemos o ciclo de vida estelar se manifestar na forma mais evidente. Por outro lado, as nebulosas de reflexão funcionam como um espelho cósmico. Em vez de brilharem por ionização, elas refletem a luz de estrelas próximas. A luz refletida pelo gás cria tons mais sutis, geralmente azulados, que contrastam com o brilho intenso das nebulosas de emissão. Essas estruturas mostram a interação delicada entre a luz e a poeira cósmica, revelando como, mesmo em regiões menos energéticas do espaço, podem ser visualmente marcantes. As nebulosas planetárias, curiosamente, não têm relação nenhuma com planetas, apesar do nome. Esse termo se originou na época em que os astrônomos as confundiam com planetas devido à sua aparência nos primeiros telescópios. Essas nebulosas podem se enquadrar nos tipos de emissão ou reflexão, dependendo das condições locais, e são criadas quando estrelas como o Sol chegam ao final de suas vidas, expelindo suas camadas externas para o espaço. Aqui temos a gigantesca estrutura da nebulosa de Helix, também conhecida como a nebulosa do olho de Deus. Mas para finalizarmos as classificações das nebulosas, temos ainda as escuras, que por sua vez são um enigma visual. Essas são densas regiões de gás e poeira que são opacas à luz, bloqueando a luz de estrelas ou fontes luminosas que se encontram atrás delas. Um exemplo icônico é a nebulosa do Saco de Carvão, localizada próxima à constelação de Cruzeiro do Sul. Mas a nebulosa do olho de Deus é simplesmente fantástica, e é uma demonstração de como certamente será o sistema solar em 5 ou 6 bilhões de anos, pois sua formação aconteceu a partir de uma estrela semelhante ao Sol. Afinal de contas, uma nebulosa nem sempre precisa de uma explosão estelar para se formar. Nesse caso, apenas as camadas externas da estrela são jorradas ao espaço em todas as direções e, dependendo da massa da estrela e das condições finais por ali, vai dar um formato diferente à nebulosa. Nesse caso, a nebulosa de Helix é um dos exemplos mais impressionantes do tipo planetária em nossa galáxia. Localizada a aproximadamente 650 anos-luz de distância, ou seja, sua luz demora 650 anos terrestres para nos alcançar, é frequentemente chamada de o olho de Deus devido à sua aparência peculiar, que lembra uma íris humana. Essa nebulosa foi formada a partir das camadas externas de uma estrela semelhante ao Sol, que ao final de sua vida deixou para trás uma estrela enã branca em seu núcleo. Com cerca de 2,5 anos-luz de diâmetro, Helix é uma das nebulosas planetárias mais próximas da Terra, o que permite observá-la em grandes detalhes. A estrutura de Helix é composta por vários anéis concêntricos de gás e poeira, dispostos de forma que criam um efeito tridimensional impressionante. Os gases ionizados pela intensa radiação ultravioleta emitida pela anã branca central brilham em cores distintas, dependendo de sua composição química. O hidrogênio emite tons avermelhados, enquanto o oxigênio ionizado dá origem a tons azuis e esverdeados. Essas cores vibrantes tornam a nebulosa de Helix um dos objetos astronômicos mais fotografados e estudados, servindo como modelo para compreender o futuro do nosso próprio Sol. O fim da nossa estrela será marcado por uma transformação dramática, mas relativamente tranquila em comparação com estrelas mais massivas. Quando o hidrogênio em seu núcleo se esgotar quase por completo, a pressão gravitacional fará com que o núcleo colapse monotoneamente, aumentando a temperatura e pressão por ali.
Esse processo permitirá que o Sol funda os últimos resquícios de hidrogênio e hélio acumulado. Durante essa fase, a estrela passará por um estágio de expansão, inflando e se transformando em uma gigante vermelha por alguns milhares de anos. Quando esse combustível estelar finalmente acabar, o Sol vai colapsar de uma vez por todas, agora sem volta. Sem a pressão da fusão nuclear para equilibrar com a gravidade, a estrela então ejetará muitas de suas camadas para o espaço, criando uma nebulosa planetária muito parecida com a nebulosa de Helix. Esse casulo de gás e poeira será iluminado pelo calor residual da anã branca, formada no núcleo remanescente, emitindo luz em tons variados, dependendo da composição química e dos gases e da intensidade da radiação ultravioleta proveniente desse núcleo. Em uma visão tridimensional, a nebulosa Olho de Deus mostra como as bordas externas estão sendo moldadas pelo movimento de choque à medida que colidem com o material já existente no espaço interestelar. Essa interação gera padrões ondulados e formas inesperadas, como os arcos de choque, que são frequentemente vistos ao longo de suas extremidades. Esses arcos mostram como as nebulosas não são apenas resquícios estáticos de estrelas, mas sistemas dinâmicos que continuam a evoluir muito tempo após a formação. Dessa forma, temos um histórico cósmico em uma nebulosa que lembra um olho e foi um sistema estelar estável um dia, quem sabe com planetas parecidos com a Terra, um prelúdio importante da nossa própria história no universo. A nebulosa de Helix, ou Olho de Deus, como você quiser chamar, é uma estrutura cósmica fascinante. As respostas para o nosso futuro no universo estão escondidas ali, nesses filamentos de gás gigantescos,